Fala pessoal, estamos aqui para começar o nosso terceiro episódio da série sobre o santuário do nosso podcast. E se você não assistiu nenhum episódio até agora, clica no link que vai estar no card aqui e você vai ter acesso a todos os vídeos e vai ter acesso a todo o conteúdo completo, tá bom? Mas se você quer dar uma adiantada, né, e assistir especificamente o nosso episódio de hoje, eu vou dar uma resumida aqui do que a gente falou nos outros episódios para você, tá bom? Basicamente, a gente analisou um pouco da estrutura do santuário e percebemos que o pátio, que é a área mais externa, ela representava o primeiro contato que a gente tem com Cristo Jesus, tá bom? O que acontece é que lá tinham dois objetos, o altar de sacrifício e a pia. No altar de sacrifício estava simbolizada a morte de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o próprio profeta João Batista disse. E na pia está simbolizado o momento do batismo. E a gente entendeu isso a partir do capítulo 8 do livro de Atos, que conta a história de um eunuco que desejava ser batizado. E ele faz essa referência às águas, tá bom? Então, no altar de sacrifício tem a representação da morte de Cristo e na pia tem a representação do batismo na nossa vida prática. Vimos também que são necessários ali 3 passos, basicamente, para que isso tenha um efeito, um impacto na nossa vida diária. Nós precisamos reconhecer, aceitar o sacrifício de Cristo, nos arrependermos de nossos erros e confessá-los a Deus, tá bom? E hoje nós vamos continuar a nossa série com um convidado muito especial, que é o Rubens Fernandes, tá bom? Você consegue dar um oi para o pessoal aí? Oi, tudo bem? Prontos para mais uma aventura? É isso aí. Estamos aqui com o Alisson também e hoje a gente vai falar especificamente sobre a parte do santo, o compartimento santo do santuário. Então, para a gente começar, como a gente pode passar, né, avançar do pátio para o santo? Qual é esse processo? Já agora, mais uma vez, olá. Vamos continuar esta aventura do caminho do santuário e o desafio agora é nós entrarmos no lugar santo. Ora, o lugar santo é uma divisão diferente do pátio, com novos simbolismos, novos significados. E, se me permites, vamos abrir aqui a Palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, para fazer aqui um bocadinho a introdução aqui ao nosso tema de hoje, porque no pátio nós vimos o quê? Vimos perdão, vimos justificação pela fé. No entanto, nós vimos que isto é só o início da caminhada. Ou seja, o perdão só por si, na caminhada espiritual, não chega. É preciso mais alguma coisa. E o apóstolo Paulo é extremamente claro naquilo que é preciso além do perdão, além da justificação pela fé. Aqui, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, o que é que diz aqui? Mais na parte final, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, certo? Estamos a falar de salvação. E a seguir o que é que ele diz? Justificação pela fé? Diz perdão dos pecados? Não. Diz o quê? Santificação. Então, a nossa caminhada espiritual está incompleta só no pátio. A nossa caminhada espiritual tem que se completar por aquilo que se passa no lugar santo. No lugar santo é onde é feito isto que acabamos de ler. O que é? Santificação. E isto é muito mais importante do que nós pensamos, porque um pouco mais num outro livro da Bíblia, Hebreus, o que é que Paulo diz? Agora vamos abrir em Hebreus, no capítulo 12, e nós vamos ver que Paulo complementa aquilo que nós estamos a dizer. Reparem, Hebreus capítulo 12, versículo 14, falando novamente da santificação. É muito claras as palavras de Paulo. O que é que diz? Diz: segui a paz com todos e a santificação. E o que ele diz a seguir é incrível. Guilherme, o que é que ele diz a seguir? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Nossa. Então, a santificação é muito importante para a nossa vida. Porque basicamente, né, a justificação, o perdão, ele resolve o que aconteceu no nosso passado, né? Exatamente. Mas o que resolve o nosso presente, o nosso dia a dia, a nossa transformação é esse processo que a gente está vendo aqui, né? O perdão dos nossos pecados, ele é fundamental. A justificação pela fé é uma doutrina super importante
e nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus não nos transforma. E o que é que isso quer dizer? Que o nosso caráter ainda está igual. Então Deus propõe-nos algo mais, a santificação, para resolver o meu problema de um caráter defeituoso. A Bíblia aponta claramente que nós temos este caráter, como diz o apóstolo Paulo muitas vezes, esta carne, esta inclinação para o mal. E Deus olha para nós e vê o projeto que nós podemos ser. E então o primeiro passo que Ele diz é: eu quero te perdoar. Eu quero que nós esqueçamos o passado. E eu quero fazer com que os teus erros do passado sejam eliminados. Foi o que vimos no episódio anterior. E agora Deus promete-nos o passo em frente. E eu quero te transformar. E é muito interessante que, ao contrário do pátio onde tinha 2 objetos, agora temos 3. Certo? No lugar santo temos 3 objetos. Se nós vimos do pátio, entramos no lugar santo, do lado direito temos a mesa dos pães asmos, do lado esquerdo temos o candelabro e em frente, bem junto ao véu de separação, temos o incensário. Certo? Então, temos estes 3 símbolos que representam a santificação. Mas temos aqui uma diferença fundamental entre o lugar santo e o pátio. Reparem, qual é a diferença física entre estar no pátio e estar no lugar santo? Existe alguma diferença? O pátio, ele é algo que eu me recordo, as pessoas podiam entrar ali dentro, né, dentro das paredes do pátio ali, não poderiam entrar no lugar santo, mas o lugar santo era algo que eles não conseguiam ver, como é que era realmente. E porquê que não conseguiam ver? Porque o lugar santo é o quê? Ele era fechado, né? Ele era tapado, ele é fechado. Então, quando o sacerdote está lá dentro, ele também não consegue ver o lado de fora. Verdade. Seria isso? Então, se eu estou no pátio, imaginemos que eu venho do mundo lá fora e eu entro no pátio e eu deparo-me com o altar de sacrifícios, com a pia, mas eu consigo ou não ver o mundo lá fora? Consegue. Certo? Mas se eu entro num lugar santo, consigo continuar a ver o mundo lá fora? Não. Então, reparem o que é que Deus nos está a dizer com este símbolo. É que para eu iniciar a minha caminhada dentro do lugar santo, eu tenho primeiro de deixar de conseguir ver o mundo lá fora. Nossa, mas o que isso significa assim? Não... isso quer dizer? Exatamente. Não é? Qual é a diferença? Porque é que o lugar santo não pode ser aberto como o pátio? Poderia ser aberto. Podia ser aberto. Ou até o pátio também podia ser coberto. Porquê que existe esta diferença entre o pátio e o lugar santo? Isto é muito interessante porque a Bíblia aponta várias vezes, e se calhar já ouviram deste conceito, que nós somos transformados pela contemplação. Já ouviram falar disso? Por exemplo, 2 de Coríntios 3,18 fala exatamente isso. O que é que isso quer dizer? Que aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos é aquilo que vai o quê? Nos transformar. Então, esta questão, este símbolo de que eu estou num sítio onde não posso ver o mundo lá fora, ou estou num sítio onde eu já não posso ver o mundo lá fora, tem que querer dizer alguma coisa. Porque se a santificação é a transformação, e a transformação é por aquilo que eu vejo, então o que é que isto quer dizer? Que quando eu estou no lugar santo, eu não posso continuar a ver e ouvir as mesmas coisas de quando eu estou no mundo ou quando eu estou no pátio. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Faz com certeza. Então a pessoa que ela avança para a parte para o compartimento santo, ela começa a ser diferente de quem ainda está lá fora, né? Ela começa a demonstrar na sua vida prática mudanças. E por que, então, é necessária realmente essa mudança? Porque a gente está falando sobre transformação, sobre como ser transformado, mas por que, então? Deus poderia simplesmente olhar para a gente, estão perdoados os seus pecados e pronto, acabou. Pronto, você está salvo e acabou o problema. Mas por que é necessária a nossa transformação? É porque a Bíblia aponta que nós não temos só o problema do pecado,
temos o problema de um caráter que não está pronto para o céu. E se o meu caráter não está pronto para o céu, de alguma forma eu estou inapto para habitar lá. E a transformação que Deus quer fazer na minha vida não é só perdoar os meus pecados, é me preparar para viver eternamente com Ele. E essa preparação não é feita pelo perdão. Porque o perdão, de facto, elimina tudo o que nós fizemos de errado. Mas a santificação prepara-me para viver uma vida santa e prepara-me para viver eternamente com Deus. Então é por isso que o verso diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Exatamente, é por isso mesmo. E posto isto em perspectiva, Cristo tentou várias vezes dizer às pessoas que aquilo que eles veem é muito importante. E esta é a diferença entre estar no pátio e no lugar santo. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu ouço. Porque reparem, se eu sou transformado pela contemplação, ou seja, se eu sou transformado por aquilo que eu vejo, faz sentido na minha caminhada cristã eu continuar a ver as mesmas coisas que eu via quando estava no mundo lá fora? Ouvir as mesmas coisas que eu ouvia quando estava no mundo lá fora? É que se eu fizer isso, eu posso ser um cristão a viver no pátio perfeitamente, mas o meu caráter vai continuar sempre igual. Porque eu continuo a alimentar a minha mente com as mesmas coisas que eu alimentava quando nem sequer tinha uma relação com Cristo. Ou seja, ter uma relação com Cristo implica mudanças nos meus hábitos, implica mudanças na minha maneira de viver, implica mudanças naquilo que eu quero ver, naquilo que eu quero ouvir. É por isso que, por exemplo, em Mateus 18, o que é que Cristo disse? Mateus 18:9, parece que não faz sentido nenhum o que ele está aqui a dizer, mas ele estava-se a referir exatamente a este princípio. Mateus 18:9 diz, e se o teu olho te faz tropeçar, como é que o meu olho pode fazer tropeçar? Eu vou pôr o meu olho no chão e tropeçar no olho, é isso? Não faz sentido nenhum. O que é que o meu olho faz tropeçar? O que é? É aquilo que eu vejo. Então ele está a dizer, se o teu olho faz tropeçar, arranca-o e lança fora de longe de ti. Então, se eu tenho hábito para coisas más, eu tenho que ir ao médico e tirar os olhos fora. É isso? Não. O que é que eu tenho que fazer? Deixar de ver as coisas que via. Exatamente. É isto que ele está a dizer. E este versículo diz, porque é melhor entrar na vida com um só olho, por isso é um símbolo, do que tendo 2 olhos serás lançado no fogo do inferno. Reparem o que é que Jesus está a dizer. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu meto para dentro do meu cérebro, vai influenciar a minha salvação. É literalmente isto que Jesus está a dizer. Aquilo que eu vejo influencia a minha salvação, é o que ele está a dizer. Porquê? Porque só é possível eu estar no lugar santo se eu realmente vigiar aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo. E isto é, de facto, o ponto focal de eu estar no pátio ou estar no lugar santo. Aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo. Ele fala para a mulher adúltera, depois que teve aquele episódio, né, eles levam essa mulher que estava em adultério e eles querem apedrejar e colocar Jesus em uma enrascada ali, mas enfim, depois de todos saírem, Jesus fala para a mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, Jesus, ele mostrou ali que ele se importava não só com o perdão, mas também com uma mudança de vida, para que isso não acontecesse novamente. Jesus preocupa-se, a Bíblia, Deus preocupa-se não só com o nosso passado, mas também com o nosso presente e, sobretudo, com o nosso futuro. E é esta a proposta de Deus. O santuário está a nos mostrar que esta é a vontade de Deus, que eu passe do pátio para o lugar santo e que eu comece uma nova aventura, um novo caminho neste caminho do santuário. E isso é interessantíssimo porque hoje em dia a gente vê que os problemas que mais dominam o mundo, assim, as principais doenças são doenças emocionais. É a depressão, é a ansiedade, né, crise do pânico, enfim, diversos problemas nesse sentido. E a gente vê uma preocupação de Deus de guardar a nossa mente desses problemas, né, nos ajudar a superá-los, né. Por exemplo, a gente vê em Filipenses capítulo 4, que Deus fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
E logo após, ele diz o que nós devemos pensar, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é amável. Então, a santificação, ela nos ajuda até a vencer os nossos problemas emocionais, né? Então, isso é incrível. Exatamente. Então, nós chegamos ao lugar santo. E agora? O que é que nós temos aqui no lugar santo? Que objetos é que nós temos? Por isso, a mensagem é, para entrares, tens que controlar o que metes, o que vês, o que ouves, o que metes na tua mente. Esta é a mensagem. Mas agora temos 3 objetos. Quais são os 3 objetos que temos aqui dentro? Tem uma mesa com pães asmos, né, que seriam sem fermento. Tem um candelabro, seria um abajur, por assim dizer, um lustre. Tem um abajur. 7 lâmpadas, não é? Com várias lâmpadas e também um altar, né? de incenso. Sim. Tem alguns outros detalhes, porque a pessoa entra, já vem um outro compartimento. Tem detalhes ali diferentes além desses objetos, desses 3? Sim, tem outros detalhes. Pronto, toda a decoração, tudo o que se passa no santuário tem o seu significado. Mas para a doutrina que está lá modelada, exemplificada, os objetos representam ações da pessoa. Sim. Aliás, como nós vimos no pátio. Representa a Cristo? Sim. Mas também representa o quê? Eu aceitar Cristo como Salvador e eu aceitar o desafio do batismo. No lugar santo é exatamente igual. É muito interessante que em João 6,35, o que é que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Então, na mesa com os pães asmos, está Cristo representado? Está. No candelabro que estava a iluminar todo o lugar santo, que eu relembro que era um sítio que é fechado, sem o candelabro lá seria escuro, mas está o candelabro sempre a iluminar, isto representa a Cristo? Claro, o que é que Cristo disse? Eu sou a luz do mundo. Ora, isto é muito interessante porque, como eu já disse várias vezes, tudo representa a Cristo. Mas o que é que representa para mim? Para a minha caminhada espiritual. E é interessante que em Lucas 4,4, o que é que Jesus diz? Vamos ler? Lucas 4,4. Qual é o significado espiritual que tem, de facto, o pão lá na mesa dos pães asmos? Jesus respondeu dizendo, está escrito o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, o símbolo do pão, que é Cristo, para nós, Jesus preocupa-se, a Bíblia, Deus preocupa-se não só com o nosso passado, mas também com o nosso presente e, sobretudo, com o nosso futuro. E é esta a proposta de Deus. O santuário está a nos mostrar que esta é a vontade de Deus. Que eu passe do pátio para o lugar santo e que eu comece uma... Tem gente que come até demais, né? É que vai definir o que vai cá dentro. Assim como se eu me alimentar de alimentos saudáveis, eu tenho muito mais probabilidade de ter um corpo saudável e que funciona. E é muito interessante porque se eu tenho um carro que funciona a gasolina ou a etanol, se eu for pôr lá outra coisa, o que é que vai acontecer a esse carro? Ele vai travar, ele não vai funcionar. E é exatamente isso que a Bíblia nos está a dizer. Se tu colocares na tua mente aquilo que vai realmente te fazer funcionar espiritualmente, então a santificação pode ser uma realidade na tua vida. Mas não é só isto. Esta é uma parte fundamental. E, aliás, isto não é um princípio novo. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 17. O que é que diz aqui em Deuteronômio capítulo 17? Versículo 18 até o versículo 20. Reparem que isto é muito importante. É um desafio de Deus ao longo da história da humanidade. Diz, e escreverá para si num livro a cópia desta lei do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. Está-se a referir ao quê? Nesta altura havia a Bíblia, assim como nós temos hoje, com este... E como a gente viu no episódio anterior, né? Até mesmo a entrada desse compartimento se chamava verdade. Então, é neste lugar que a gente encontra a verdade que está na palavra de Deus, tanto que Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas olha que interessante, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a Bíblia é a verdade, mas Jesus é a verdade também. Então, a Bíblia
ela é uma revelação de Jesus Cristo. Então, a mesa que tem os pães que representam a Cristo, representam a palavra, e a gente encontra isso em toda a Bíblia, né? Só um comentário, assim, eu já vi pessoas falando que eu consigo filtrar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, e cristãos falando, ou seja, eu tenho muito conhecimento da palavra, e eu sei o que é certo e o que é errado, então se eu colocar ali, eu sei puxar o que é bom. Né? Paulo não fala, retém o que é bom? Isso era exatamente a desculpa que eu dava à minha esposa, quando eu passava as minhas noites inteiras a ver coisas que não devia, e ela vinha lá à sala dizer, não vejas isso faz-te mal, e eu punha em pausa, não é? Eu parava, olhava para ela e dizia, eu sei que isto não é verdade, isto não me afeta, e depois dizia-lhe, já acabaste? E ela, sim, já acabei. Então eu colocava no play e continuava a assistir. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que realmente aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, é que vai definir o que vai cá dentro. Assim como se eu me alimentar de alimentos saudáveis, eu tenho muito mais probabilidade de ter um corpo saudável e que funciona. E é muito interessante porque se eu tenho um carro que funciona a gasolina ou a etanol, se eu for pôr lá outra coisa, o que é que vai acontecer a esse carro? Ele vai travar, ele não Ele vai não vai funcionar. funcionar. E é exatamente isso que a Bíblia nos está a dizer. Se tu colocares na tua mente aquilo que vai realmente te fazer funcionar espiritualmente, então a santificação pode ser uma realidade na tua vida. Mas não é só isto. Esta é uma parte fundamental. E, aliás, isto não é um princípio novo. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 17. O que é que diz aqui em Deuteronômio capítulo 17? Versículo 18 até o versículo 20. Reparem que isto é muito importante. É um desafio de Deus ao longo da história da humanidade. Diz, e escreverá para si num livro a cópia desta lei do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. Está-se a referir ao quê? Nesta altura havia a Bíblia, assim como nós temos hoje, com estes livros todos. Não, completa não. O que é que existia nesta altura de Deuteronômio? Existiam os livros de Moisés, existiam os primeiros 5 livros da Bíblia. Né? A Tora, os primeiros 5 livros. Mas reparem já qual era o desafio nessa altura. Deves ter o quê? Uma cópia da Bíblia. Deixem-me chamar assim, a Bíblia da altura. Era essa. E depois continua o texto. E o terás contigo e mais. E nele lerás todos os dias da tua vida. Extraordinário, não é? Porque o Evangelho, os desafios de Deus, são sempre os mesmos ao longo da história. Agora, ele diz para quê? E reparem se isto não é santificação. Para aprender a temer ao Senhor, seu Deus. Para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, a fim de os cumprir, para que o seu coração não se exalte acima dos seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Que texto extraordinário. Este é o desafio de Deus logo ali na mesa dos pães asmos. Mas o desafio de Deus não termina aqui. Porque exatamente ao lado da mesa dos pães asmos, o que é que nós temos? O candelabro. O candelabro. E são os únicos 2 objetos que estão lado a lado. Se são os únicos que estão lado a lado, o que é que isto poderá querer dizer? Tem alguma relação entre eles. Tem alguma relação entre eles. E assim como Cristo disse que ele foi ungido para evangelizar, assim como ele disse, eu sou a luz do mundo, ele também diz a cada um de nós, vocês são a luz do mundo. Assim como aquele azeite que lá estava, que era o combustível para a luz, é este símbolo de ser ungido para evangelizar, o desafio do candelabro é exatamente esse. À medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos transmitir ao mundo a maravilhosa luz que estamos a receber da sua palavra. Então isto é um trabalho em conjunto. À medida que eu vou recebendo, vou transmitindo. E isto é o desafio da santificação. A santificação é eu receber e partilhar. É por isso que Jesus, né,
grande comissão, né, que ele dá em Mateus 28, ele fala algo muito interessante, né? Ele descreve ali uma missão para os discípulos, mas ele fala também o que eles devem ensinar. Ele fala assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê isso aonde? No pátio, o batismo. Agora, quando chega no verso 20, olha o que ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele está falando que nós devemos ensinar a obedecer. Mas como fazer isso? Ele mesmo já mostra o caminho. Começa no pátio e agora vai avançando para o Santíssimo, onde a gente começa a aprender como obedecer, como estar apto para isso, né? Deixando as coisas para trás, do mundo para trás, né? Como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. E agora, transformados também pela leitura da palavra de Deus, algo que nós vemos, algo que estamos contemplando, né? E ser luz do mundo demanda uma negação do próprio eu, porque você tem que, ao invés de ficar juntando toda a luz para si, que o povo de Israel fez, os fariseus, não queria que as outras pessoas tivessem acesso à salvação, você tem que transmitir essa luz, ser realmente a luz para o mundo. Isso é algo muito profundo, porque você tem que sair da sua zona de conforto e ir lá levar algo que aquece, que ilumina, que tem uma utilidade muito grande. Então, ali no santuário, eu vejo que os dois, né? Tanto a luz, a gente não vive sem luz, e o pão também, nós não conseguimos viver sem o alimento físico. Então, tudo isso a gente tem que compartilhar, isso quebranta o egoísmo no coração do homem, que faz parte, então, desse processo de santificação, né? Abandono do pecado. E isso é profundo demais. E se você realmente está no compartimento santo do santuário, se você realmente está buscando a Bíblia sinceramente, é impossível esconder a luz, né? Porque a Bíblia, o próprio Jesus fala, será possível esconder uma lâmpada, né, que é colocada... Não, é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte? Não. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Ou seja, você, quando está no lugar santo, estudando a palavra de Deus, e você está avançando no caminho, é impossível deixar de compartilhar com as outras pessoas, né? Exatamente, porque nós temos de ter a noção que quem está no pátio pode pregar aos outros de Cristo. Mas quem está no pátio não tem uma característica de quem está no lugar santo. É que quem está no lugar santo, aqui no candelabro, o que é que está a receber? O Espírito Santo. E isso significa que o desafio de Deus para partilhar o Evangelho não é vai tu partilhar o Evangelho. O desafio de Deus é deixa-me partilhar o Evangelho em ti. Que são coisas totalmente diferentes. E é este o desafio. Por isso é que primeiro eu tenho que me alimentar para depois eu ter o que transmitir. Mas não nas minhas forças, nas forças deste Espírito Santo maravilhoso. Mas ainda falta-nos um objeto, certo? É muito interessante que tudo isto trabalha em conjunto, portanto, não é ações separadas que não têm umas a ver com as outras. É como se fosse uma máquina a andar que trabalha tudo em conjunto. E falta-nos uma peça para essa máquina funcionar na sua totalidade, que é precisamente o último objeto. O altar de incenso. Exatamente, o incensário, o altar de incenso. Ora, Salmos 141 tem uma expressão logo no versículo 2 que nos diz exatamente o que é que isto simboliza. Diz o quê? Suba a minha oração como o quê? Como incenso diante de ti. Então, o símbolo do incensário é o quê? A oração. E se nós temos dito ao longo destes 2 episódios que tudo no santuário representa a Cristo. Como é que Cristo está representado no incensário? Como é que Cristo está representado nas nossas orações? É muito interessante que o próprio Cristo disse tudo o que pedis ao Pai. O que é que Ele disse? Pedi em meu nome. Por isso Cristo está presente neste símbolo como nosso mediador entre o homem e o Pai. Cristo é o nosso mediador, o nosso advogado. Por isso que Paulo, em 2 Timóteo, né, 2 Timóteo, ele fala que há um só mediador entre Deus e o homem, né? Cristo Jesus, o homem. Exatamente. E é este símbolo. Mais uma vez, o altar de incenso simboliza a Cristo
e simboliza algo na minha vida espiritual. Mas, e para concluirmos este pensamento, vamos ao Apocalipse, ao último livro da Bíblia, no capítulo 8, e lá no versículo 3, reparem bem, isto é muito importante. Disse, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Está a falar de quê? Qual é o objeto? Do altar. Exatamente este. E depois diz, foi-lhe dado muito incenso, para quê? Para oferecê-lo com as orações de quem? Dos santos, todos os santos. Então o incensário representa as orações, sim. Mas não representa as orações das pessoas que vivem no mundo, nem dos cristãos que vivem no pátio. Representa as orações de quem? De quem está no santo. Exatamente, de quem está no lugar santo. E isto quer dizer o quê? Daquelas pessoas que aceitaram o desafio de deixar de contemplar o mundo lá fora e que passaram a contemplar Cristo. Como? Com hábitos diários de estudo da Palavra de Deus, hábitos diários de falar aos outros do Evangelho e hábitos diários de oração. O desafio de Deus para a transformação no caráter é este. E quando nós formos a ver, todos nós sabemos isto. Qualquer cristão sabe que o estudo da palavra, o testemunhar e o orar é importante. Mas, se calhar, muitas vezes, por não estudarmos o santuário, perdemos essa perspectiva de que são estas mesmas coisas que nós damos autorização a Deus para transformar o nosso caráter. Porque nós vemos que no santuário o perdão, a justificação é pela fé. Mas a santificação, a transformação também é pela fé. Porque eu não posso transformar nada. E eu não posso mudar nada do meu caráter. Só Deus pode. Mais uma vez é uma obra 100% de Deus. Mas mais uma vez, assim como no pátio, eu tenho que dar o quê? Autorização. Autorização. Assim como no pátio para o perdão, a autorização que é eu confessar, arrepender-me, confessar e aceitar o perdão de Deus. Aqui no lugar santo, a autorização de Deus para transformar o meu caráter é o quê? Deixar contemplar o mundo lá fora. Ter uma vida diária de estudo, de oração e de testemunho. E a promessa de Deus qual é? Santificação. Transformação do teu caráter. Promete-nos que nos vai dar um caráter semelhante ao de Cristo. Então, no pátio, eu recebo como se fosse o meu título para a nova terra. Mas no santuário, eu recebo a minha adaptação para lá viver. Nossa, extraordinário. Sim, é fantástico. Ou seja, a gente vê que realmente pela contemplação a gente é transformado. Através dos hábitos que a gente forma no nosso dia a dia, a gente vai alcançando esse desenvolvimento, né? Resumindo aqui em 4, basicamente, né? Conforme os objetos. Primeiro a gente tem que abandonar as coisas do mundo para entrar no lugar santo. Abandonar as coisas do passado, esquecer através de Cristo, né? Através do poder dele, pela transformação que vem dele. Na mesa, a gente aprende que devemos estudar a palavra de Deus diariamente, assim como a gente se alimenta todos os dias, né? E às vezes 3 vezes por dia ou mais. Depende, tem gente que se alimenta mais ou menos, enfim, mas se alimentar da palavra diariamente. Comer, devorar. Exatamente, comer, devorar a palavra de Deus. No candelabro, a gente vê que a gente tem que testemunhar, falar para outras pessoas, e no altar de incenso, a oração. Né? Isso é fantástico. Então, para resumir o que a gente falou aqui, para a gente fechar o nosso episódio, a gente viu que no pátio a gente aprende o quê? Temos 3 passos para a gente colocar em prática o pátio na nossa vida. Primeiro, confissão, arrependimento e reconhecimento. No santo, a gente vê o esquecimento das coisas do passado. Depois nós vemos comer, devorar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, testemunho, pregar às outras pessoas e, além disso, a oração. Mas agora que você já entendeu a parte do santo, ainda falta um compartimento do santuário. Ainda falta o Santíssimo, né, que é a última fase da transformação
de vida, né? A última fase do ministério de Cristo, como a gente já viu, mas também é a última fase da transformação da nossa vida, onde a gente alcança, né, o mais alto nível. E se você quer alcançar esse alto nível, acompanhe a gente e assiste os nossos próximos episódios. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e se você está gostando dessa série, deixa o seu like, porque você sabe que isso é muito importante para a gente. Principalmente a gente que está começando, é importante porque o YouTube entende que isso foi agregador na sua vida e assim ele divulga para mais pessoas, tá bom? Obrigado, né, Rubens, obrigado, Alisson, né, pelos comentários, pela conversa, né, foi ótimo. E a gente poderia finalizar com mais uma oração, né, para colocar em prática já o hábito que a gente viu. Sim. Rubens, você pode orar para a gente? Bom Pai, estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por estes momentos que passamos aqui e sobretudo, muito obrigada pelos desafios que nos lanças, bom Pai, através do santuário. Afinal, Senhor, o santuário é uma doutrina bem atual para a nossa vida hoje. Mostra-nos, Senhor, como um cristão deve levar a sua vida e quais devem ser as suas prioridades. Mostra, bom Pai, que Tu queres nos justificar e queres nos santificar e com estes dois processos, Senhor, Tu nos queres preparar para viver uma vida totalmente dependente de Ti. Ajuda, Pai, cada um de nós a aceitar estes desafios, porque afinal são desafios, bom Pai, que nós entendemos que são para o nosso bem e sobretudo são desafios que vão fazer de nós pessoas mais semelhantes a Ti, bom Pai. E sobretudo com estes desafios Tu nos lanças uma promessa extraordinária e essa promessa é viver contigo para sempre. Viver contigo, Senhor, num lugar perfeito, sem lágrimas, sem dor e cada momento, momentos de felicidade, momentos realmente deleitosos na Tua companhia. E por isso ajuda-nos a aceitar este Teu desafio, caminhando o caminho do santuário, para no fim estarmos face a face contigo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor.